Queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus. Hoje a gente vai trabalhar bastante o livro de Mateus e eu quero encorajar você a tomar nota, não só na mensagem de hoje, mas nas próximas mensagens, nas próximas pregações que a gente vai fazer sobre o tema A Beleza da Igreja. Eu quero encorajar você a anotar, a você assimilar os conceitos que vão ser trabalhados aqui, a trabalhar isso e retrabalhar isso durante a semana, seja na sua família, com seus familiares, seja com os outros membros da igreja, no discipulado que você precisa manter, não é? Aqui uns com os outros, que a gente possa aproveitar essa oportunidade para poder assimilar o máximo possível aquilo que a gente vai tratar nesses dias, uma vez que os tópicos que a gente vai trabalhar nesses dias são tão específicos, principalmente para o contexto da nossa igreja aqui. Nós vamos ler dois textos importantes, e a grande pergunta é por que nós vamos ler estes dois textos? Porque só são estes os textos que aparecem a palavra igreja nos evangelhos. São os únicos. Só existem duas ocorrências da palavra igreja na boca de Jesus. Mateus 16 e Mateus 18. Não existe outra passagem. Não existe outro contexto. Não existe outra passagem na Escritura que Jesus mencione a palavra igreja, a não ser em Mateus 16, que é a primeira ocorrência, e logo em seguida a segunda ocorrência, que é Mateus capítulo 18. Então eu queria convidar você, em primeiro lugar, a ler comigo as passagens de Mateus capítulo 16, versículo 13 a 20, e Mateus 18, do versículo 15 ao 20. Nós vamos ler um texto e em seguida vamos ler imediatamente o próximo texto. Então, de Mateus 16, versículo 13 ao 20. Assim que terminarmos, vamos imediatamente para Mateus 18 e leremos do versículo 15 ao versículo 20. Leiamos o texto bíblico, Mateus capítulo 16. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, que significa filho de Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos discípulos que a ninguém contassem que ele era o Cristo. Mateus 18. A partir do versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isto lhe será feito por meu Pai que está no céu, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Se você quiser e puder, volte para o texto de Mateus capítulo 16 e deixe aí o texto aberto, que nós vamos trabalhar ele daqui a pouquinho.
O que é a membresia de uma igreja? Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa contrastar a membresia de uma igreja, ou aquilo que a gente chama de igreja local, com aquilo que a gente chama de reino do céu. E é importante que a gente faça essa distinção agora, justamente porque essa distinção é norteadora não só dos capítulos 16 e 18 de Mateus, mas de todo o livro de Mateus, de Mateus capítulo 1, versículo 1 a Mateus 28, principalmente dos versículos 18 ao 20. Mateus está interessado em mostrar que Jesus é o Rei. Todo o Evangelho busca voltar toda a estrutura do texto para um clímax. O clímax do livro de Mateus, o clímax do Evangelho de Mateus, é exatamente o momento em que Pedro confessa Jesus como Rei, Jesus como Messias, Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. Portanto, para a gente entender o que significa a membresia, o que significa a igreja e o que Jesus quer dizer com igreja quando ele trata desse tópico em Mateus 16 e Mateus 18, a gente precisa recuperar uma distinção importante, que é a distinção entre o reino do céu e a igreja. Essa distinção é importante porque a gente não pode justapor essas duas coisas. Elas precisam ser distintas a fim de que a relação entre elas seja uma relação correta. O reino é maior do que a igreja. Nenhum de nós aqui pode trabalhar para o reino. Nenhum ser humano pode fazer nada pelo reino. A única coisa que podemos fazer pelo reino é aquilo que Mateus capítulo 6, versículo 10 nos ensina a fazer, quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem pedindo: venha a nós o teu reino. A única coisa que o homem pode fazer é clamar para que o reino de Deus venha. Mas ele não pode fazer com que o reino venha, porque o reino não é do homem. O reino não pertence ao homem. O reino não é terrestre. O reino não é dos arquétipos humanos. Não exige a orquestração política dos homens. Não orquestra-se com os padrões autoritativos e políticos da humanidade. O reino é celeste. O reino é do céu. O rei tem um dono e o rei também é celeste. O rei e o seu reino é muito maior do que a igreja. Não podemos fazer nada para o reino, mas apenas clamar para que o reino venha. Mas e a igreja? O que é a igreja? A igreja é aquilo que o Jonathan Lima e alguns de vocês aqui já conhecem, o livro do Jonathan Lima, a Membresia, já deram a sua folheada no livro, não é? É aquilo que ele chama de embaixada do reino do céu. E o que é uma embaixada? Uma embaixada é uma instituição que representa uma nação dentro de outra nação. Em setembro, quando a gente teve numa viagem, naquelas das viagens da Reforma Protestante, junto com o Saião e o Franklin Ferreira, dando aula sobre a Reforma nos lugares onde aconteceu vários episódios da Reforma Protestante, aconteceu algo extremamente curioso. Em Estrasburgo, quando a gente estava tomando o café da manhã, tinha uma senhora que fazia parte do grupo que a gente estava liderando e ensinando sobre as histórias da Reforma, e foi uma fração de segundos. Ela simplesmente se levantou, deu uns 10 passos até o lugar onde ela podia pegar o seu café, e no que ela volta para pegar o seu café, ela se dá conta de que a bolsa dela não estava mais ali. E as pessoas perguntaram: puxa vida, mas será que você não esqueceu a sua bolsa lá no hotel, no quarto do hotel? Então ela foi lá para o quarto do hotel, ficou desesperada, não achou, voltou, não está lá. Então, a próxima suspeita foi: será que alguém pegou? E então foi a surpresa. A gente chegou lá na recepção do hotel e eles providenciaram a filmagem. E aí entrou um senhor muito distinto, né, cabelos brancos, né, e ele simplesmente, quando viu a oportunidade, ficou um tempinho ali, quando viu a oportunidade, viu aquela bolsa, ele tirou o seu
sobretudo, colocou o sobretudo sobre a bolsa e levou a bolsa e foi livre, leve e solto. Ou seja, o Brasil não é só o lugar onde a gente pode experimentar esse tipo de infortúnio. Mas qual é o desespero? O que me chamou bastante atenção foi a calma daquela irmã. Eu acho que eu estaria numa situação muito desesperada, principalmente se você souber o que estava naquela bolsa. Naquela bolsa não estava só o dinheiro, não estava só o iPad, não estava só o iPhone. Naquela bolsa estava uma coisa muito importante para quem viaja na Europa: o passaporte. E quando você perde o passaporte numa nação que não é a sua, você perde a capacidade de se autoafirmar como sendo quem você é. Porque o que é um passaporte? O passaporte é aquilo que um documento de uma nação está ali dizendo que a pessoa daquela foto é você. Por isso que quando você passa no controle, eles olham para você, olham para a foto, pedem para você tirar o óculos, olham para você, olham para a foto, é você o da foto. E aí autorizam a sua entrada no país. Porque eles reconhecem que aquele passaporte tem a autoridade da nação e por isso vai receber você. Mas no momento que você não tem passaporte, a história muda de figura. E aí o que ela precisa fazer? Ela precisa encontrar uma embaixada do Brasil num lugar que não é o Brasil. A igreja é isso. A embaixada de um reino que não está na terra, mas está no céu. É o reino do céu. E essa embaixada que está na terra, ela serve para endossar, para avalizar a identidade somente daqueles que não são do reino desta terra, mas que são do reino do céu. Por isso a igreja é importante, não meramente porque ela é um lugar que você pode cultuar a Deus. Ela é o lugar pelo qual você tem nela a fonte da minha, da nossa identidade enquanto filhos do céu. Por isso, a melhor maneira de nos identificarmos no mundo que vivemos hoje não é outra senão a de estrangeiros, gente que peregrina. Somos peregrinos. E por isso a gente precisa de eclesiologia para peregrinos e não para gente que está na sua terra natal. Precisamos de igrejas que levem em consideração o fato de que estamos de passagem, que não pertencemos aqui, que somos estrangeiros num lugar estranho, numa terra estranha, não pertencemos aqui, somos do céu. Alguém poderia dizer assim: mas Jonas, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que Mateus está dizendo? Está com a Bíblia aberta? Mateus 3, capítulo 2. Capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: João Batista, anunciando a sua mensagem, diz: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Mateus capítulo 4, versículo 17, agora não é mais João Batista, é Jesus. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Você corre os olhos para o versículo 23 do capítulo 4 e você descobre que Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando as doenças e enfermidades entre o povo. Você corre os seus olhos para o capítulo 5, versículo 20, e lá diz: pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Você corre os seus olhos para Mateus capítulo 9, versículo 35, e lá diz o seguinte: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7, diz que Jesus
Enviou os 12 e ordenou-lhes: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo: o reino do céu chegou. Você corre os seus olhos para Mateus capítulo 12, versículo 22 a 28, momento em que os fariseus e os escribas, os saduceus, estão acusando Jesus de expulsar os demônios por meio de Belzebu, o maioral dos demônios, e então Jesus responde à acusação dos fariseus, dizendo o seguinte: conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como o seu reino sobreviverá? E se expulsa os demônios por meio de Belzebu, por quem os vossos seguidores os expulsam? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Capítulo 3, versículo 12 a 11. E aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que falas às multidões por meio de parábolas? Aqui é interessante, né? Porque quando as pessoas falam em parábolas, em geral as pessoas falam assim, né? A pregação de Jesus era tão bacaninha, era tão simplesinha, né? Jesus falava com parábolas, contava historinha, não fazia nada assim muito difícil de entender. Você nunca leu a Bíblia. Simplesmente, você nunca leu a Bíblia. O cara que diz que Jesus ele falava as coisas com muita simplicidade, que as pessoas mais simples conseguiam entender, não leu a Bíblia. Tá, os discípulos de Jesus acabou de contar uma parábola. Aí Jesus diz assim, Jesus não entendeu nada da parábola. Aí você tem lá em Mateus a parábola do semeador, e em seguida você tem a explicação da parábola. Jesus tem que explicar a parábola. Porque a parábola ela tinha uma capacidade de explicar as verdades do reino do céu de uma maneira que apenas aqueles que pertenciam ao reino do céu compreenderiam. Porque o reino do céu não é para todos. E então Jesus diz, e aproximando-se dele, os discípulos lhe perguntaram: por que fala as multidões por meio de parábolas? Jesus lhe respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Versículo 44 do capítulo 13, um pouquinho mais adiante. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mateus capítulo 13, versículo 45. O reino do céu é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. 47. Da mesma forma, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanhou todo tipo de peixes. Você vai permitir que eu vá até o capítulo 28 para provar para você que o tema central é o reino do céu? Posso parar por aqui? Obrigado. Eu só quis te mostrar que Mateus está focado no reino do céu. E isso começa com a primeira frase que abre o Evangelho de Mateus. Qual é a primeira frase que abre Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de... Não é de Abraão. Começa com filho de Davi. E depois, filho de Abraão. E aí sim ele começa a genealogia de Jesus como filho de Abraão, passa pelos reinos divididos, e aí chega a genealogia, portanto... Aliás, antes de passar para os reinos divididos, passa pela genealogia de Davi. Aí depois dos reinos divididos chega, portanto, a Jesus Cristo. Mas é Jesus o rei, Jesus o filho de Davi. Com base nisso, a gente precisa entender em que pé está de toda a apresentação que Mateus vai fazer do reino do céu e do rei desse reino do céu, não é? Como ele orquestra isso tudo em todo o livro de Mateus e como 16 e 18 se encaixam dentro dessa obra monumental de Mateus, que rendeu, inclusive, uma belíssima obra feita por Johann Sebastian Bach. Se você ainda não ouviu, você não pode passar dessa vida para outra sem ouvir A Paixão de São Mateus, de Johann Sebastian Bach.
Quando você pega o livro todo de Mateus, você pode dividir ele em 7 partes. Eu dividi as 7 partes da seguinte maneira. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 4, é a parte em que Mateus se preocupa em falar sobre a encarnação e a preparação do rei. A segunda parte vai do capítulo 4, versículo 12, ao capítulo 7, versículo 29, que ele vai falar do ensino do rei, é o Sermão da Montanha. O rei está lançando base dos princípios do reino do céu na terra. Capítulo 8 ao capítulo 11, ele vai falar da manifestação do rei. O rei mostra a sua cara, e quando ele mostra a sua cara com ensino e milagres, a quarta parte acontece, que é a oposição ao rei. E a oposição ao rei surge com os fariseus e saduceus, com o seu fermento, com a sua implicância com relação a Jesus. E depois da manifestação e da oposição à manifestação do rei, o que a gente tem é a quinta parte, que é a parte que nos interessa, que é a reação do rei à oposição dos fariseus e dos saduceus aos seus princípios. A sexta parte conclui com a revelação e a rejeição formal do rei, quando o rei é rejeitado pelos principais sacerdotes, pelos principais judaizantes, pelos principais políticos da nação de Israel. E se conclui na parte 7ª, que vai do capítulo 26 ao 28, com a crucificação e a ressurreição do rei. Toda a história de Mateus é a história do rei. E a história que nos interessa é exatamente aquela que caracteriza o clímax da história desse rei. E por que ela caracteriza o clímax da história desse rei? Porque ela está no momento em que o rei vai reagir aos fariseus, e ele vai reagir de uma maneira muito simples. Ele vai se retirar do meio deles. Ele vai sair do meio deles. E vai se reunir com os seus discípulos. E vai instruir os seus discípulos. E vai orientar os seus discípulos à luz da crucificação do rei. Portanto, o texto que a gente leu hoje, tanto de Mateus 16 como de Mateus 18, eles fazem parte desse momento em que Jesus está reagindo à oposição dos saduceus e fariseus, mas ao mesmo tempo ele está ali lançando as bases da realidade da igreja, que vai permanecer mesmo depois da sua morte e ressurreição. Os capítulos 16 e 18 são importantes, porque eles são aquele ponto da esperança, são aqueles elementos da narrativa de Mateus que indicam, não é o fim, a morte de Jesus não representa o fim, a volta de Jesus para o Pai, o retorno de Jesus para o céu, não implica no fim da história. Estamos lançados na história do rei, fazemos parte da história do rei, o rei nos chamou para a história, e nos colocou dentro da história, e nos fez atores nesta história, de uma tal maneira que temos o compromisso de seguir os princípios deste rei, na história do rei, que começou na exposição de Mateus e continua até os nossos dias, inclusive aqui envolvendo nossa própria igreja. O sermão de hoje, portanto, ele está concentrado exatamente nessa esperança da permanência da história do rei, da presença do rei no mundo, por meio do seu corpo. O corpo do rei é a sua igreja. E ela garante a presença do rei na terra. A reputação do rei deve ser mantida, assim como a sua história, assim como os seus feitos, deve ser mantida pela igreja, aquela a quem Jesus depositou em última instância toda a responsabilidade de endossar não só a confissão e a profissão de fé daqueles que creem em Jesus, mas de incluir naqueles que fazem parte do corpo de Cristo, aqueles que confessam Jesus como Rei. O problema é como a gente confessa Jesus como Rei. E para isso a gente precisa analisar um pouquinho Mateus capítulo 16. Vamos voltar para lá. Versículos 13 e 14 nos dizem algo muito importante. O que eles nos dizem?
que a nação de Israel, preste bem atenção nisso, não sabia quem era Jesus. Prestou atenção? A nação não sabia quem era Jesus. Qual é a consequência? Ela não sabe confessar verdadeiramente quem é Jesus. A confissão verdadeira sobre Jesus decorre do conhecimento verdadeiro de quem é Jesus. A nação não professa a verdade sobre Jesus, porque a nação não conhece verdadeiramente quem é Jesus. Prova disso está exatamente no fato de que, quando Jesus pergunta aos seus discípulos quem os homens dizem ser o Filho do Homem, eles responderam, alguns dizem que é João Batista, Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Eles não sabem quem é Jesus. Por isso toda a profissão de fé, toda a confissão, melhor dizendo, que eles fazem de Jesus, são confissões equivocadas. Você nunca vai poder fazer uma confissão verdadeira de Jesus Cristo, se você não conhecê-lo verdadeiramente. Toda a profissão de fé verdadeira é aquela que decorre do verdadeiro conhecimento de quem é Jesus. Se você conhece Jesus apenas como o homem que fez tudo aquilo que todos os homens deveriam fazer, a sua confissão sobre Jesus, ela não é verdadeira. Existe uma única confissão que coloca à prova todo e qualquer conhecimento acerca de Jesus. E a única confissão que realmente explicita se conhecemos realmente a Jesus Cristo é a confissão de que Jesus é Rei. E só pode dizer que Jesus é Rei quem já reconheceu que não dá para lutar contra Ele. Que reconhece que tudo está sob o seu domínio. Que Ele é Senhor sobre tudo. Que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Que Ele é o Senhor de todas as esferas. Portanto, uma confissão verdadeira de quem é Jesus necessariamente acompanha o conhecimento verdadeiro de quem é Jesus. Minha pergunta para você nessa noite é uma só. Sua confissão é verdadeira? Seu conhecimento de Jesus é verdadeiro? Naturalmente você vai me perguntar, Jonas, qual é o critério para saber se uma confissão que faço é verdadeira e decorre de um conhecimento verdadeiro de Jesus? Para isso a gente precisa seguir para o segundo passo, que é a pergunta que Jesus faz aos apóstolos, na representação de Pedro. Pedro representa ali todos os apóstolos, quando Jesus pergunta a Pedro, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro olha para Jesus e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em contraste com a confissão dos homens, está a confissão de Pedro. A confissão de Pedro é verdadeira. A confissão de Pedro diz o que Jesus realmente é. Isso significa que Pedro conhece realmente quem é Jesus. E porque ele conhece realmente quem é Jesus, a sua confissão de Jesus, ela é verdadeira. E como nós sabemos que a confissão que Pedro faz de Jesus é verdadeira? Não é porque você e eu chegamos a uma conclusão racional. Vale a pena ler de vez em quando Chesterton, viu? Ortodoxia. É uma das obras que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. É o tipo de livro que vai dizer para você o seguinte, se você até agora achou que o Evangelho era uma coisa que você tinha que entender, então você ainda não entendeu nada. Porque o Evangelho não é uma coisa que você entende. O Evangelho é uma coisa que transforma você num cidadão do céu. E isso não é só intelectual, isso é espiritual, corpóreo, material, emotivo, afetivo, artístico, de todos os tipos de ordem, de todos os tipos de ordem. O Evangelho não pode ser elitizado. O Evangelho não é para intelectuais.
O Evangelho é para miseráveis. E miseráveis são tanto intelectuais como desprovidos de cultura. A miséria não reconhece cultura. A miséria espiritual não reconhece família, não reconhece tradição, não reconhece absolutamente nenhum contexto. A miséria alcança todos os seres humanos em todas as suas esferas sociais. Todos os seres humanos podem e experimentam a miséria humana. Por isso, o saber, a inteligência não vai redimir a sua miséria. Entender o Evangelho não vai redimir a sua miséria. O que vai redimir a sua miséria é o encontro com Deus Todo-Poderoso, que abrirá o seu coração pelo Espírito Santo e fará você enxergar aquilo que você, pela sua razão, jamais vai conseguir enxergar e entender. Jonas, onde está isso? Versículo de número 17 diz o seguinte: e Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue, ou seja, não foi uma pessoa que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Meus irmãos, o Evangelho não é só entendimento. O Evangelho é a cura da nossa cegueira. É enxergar aquilo que a gente não conseguiria enxergar se Deus não tirasse o véu. A experiência de Pedro foi a experiência de alguém que só conheceu Jesus, porque Deus revelou Jesus a ele. Mas isso não é suficiente, meus irmãos. Nós só sabemos que a confissão de Pedro é verdadeira, não porque apenas o próprio Deus revela essa verdade a Pedro, mas nós sabemos que a confissão de Pedro é verdadeira, porque Jesus confirma que a verdade confessada por Pedro é verdadeira. É porque Jesus diz que aquilo que Pedro disse era verdadeiro, que a confissão de Pedro se torna verdadeira. E isso é maravilhoso, porque Jesus está exercendo ali autoridade. A autoridade que ele disse lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, quando ele diz: e aproximando-se, disse-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem a autoridade para olhar a sua confissão de fé e dizer: é verdadeira, não é verdadeira. A sua confissão de fé corresponde com a verdade, a sua confissão de fé não corresponde com a verdade. Jesus tem essa autoridade e exerce essa autoridade sobre Pedro. Quando Pedro confessa quem é Jesus, Jesus diz: é verdade o que você está dizendo. Confirma a confissão de Pedro. E naturalmente você deve estar perguntando: Jonas, por que você está batendo tanto nessa tecla? Porque eu preciso fazer isso para que o versículo 18 não seja desastroso. O versículo 18 diz o seguinte: e digo-te ainda que tu és Pedro. Que coisa maravilhosa a estrutura do texto de Mateus, não? Percebe isso? A confissão de Pedro é: tu és o Cristo. Mas Jesus também confessa algo sobre Pedro. Tu és Pedro. Você não é rei. Você não é Senhor. Você é Pedro. E só Pedro. É tão interessante como a confissão de Jesus coloca Pedro no seu lugar. Em primeiro lugar, chamando a atenção de Pedro sobre quem ele é. Tu és Pedro. Mas em seguida, diz algo extremamente polêmico. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí é a primeira vez que ocorre a palavra igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Duas perguntas são importantes aqui. Primeiro, como Cristo edifica essa igreja? Porque o que a gente enxerga aqui no texto é de que sobre esta pedra, Cristo vai edificar
a sua igreja. Como Cristo vai edificar essa igreja? Parece que ele vai realizar a edificação dessa igreja sobre esta pedra. Por isso é importante saber que pedra é essa. Porque a edificação da igreja é sobre esta pedra. Segunda pergunta importante, que decorre desta: que pedra é essa? Há uma pedra em nosso caminho, meus irmãos. E esta pedra, alguns estudiosos dizem que pode ter sido pelo menos 3 alternativas. O próprio Pedro. E aí, a ideia seria a de que quando Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus estaria brincando com o nome de Pedro e dizendo, portanto, que Pedro, não é, seria fundamental para a consolidação da igreja. E essa talvez tenha sido a interpretação hegemônica, inclusive, do contexto católico romano, que entende que, a partir daquele momento, Jesus está transferindo a autoridade que estava sobre ele, também agora a Pedro, e com isso transferindo a todos aqueles que fazem parte da sucessão apostólica que se segue a Pedro. Uma segunda alternativa é aquela que os evangélicos mais gostam, e por isso é perigosa. É aquela que diz que a pedra é Cristo. Por quê? A ideia de que há um trocadilho. Jesus fez uma brincadeira. Ele disse: tu és Pedro, mas é sobre esta pedra. Então Pedro está achando que vai ser ele que vai ser o cara que vai edificar a igreja. Ele diz: não, Senhor, sobre mim edificarei a minha igreja. E muitos fazem assim, eu diria assim, dão piruetas exegéticas para poder justificar esse fato de que Cristo tem que ser o fundamento da igreja, e por isso não pode ser Pedro, e por causa da distinção eclesiológica com a Igreja Católica Romana, precisam forçar o texto a dizer essa coisa tão assim, desengonçada, não é? Para poder justamente contrapor a exegese que os católicos fazem exatamente nesse ponto. Mas existe uma terceira. E esses aqui são os protestantes mais tradicionais. Os mais tradicionais defendem que a pedra, esta pedra, não é nem Cristo, nem Pedro, mas é a confissão de Pedro. E é sobre esta confissão de Pedro que a igreja deve ser edificada. No entanto, há uma quarta opção, e essa eu tirei da manga agora. E essa quarta opção é aquela que vai dizer o seguinte: os evangélicos têm razão. A gente não pode dizer que uma pessoa está livre da sua confissão de fé. Eu não posso dizer que uma palavra e uma pessoa é outra coisa. A embaixada não é uma palavra. A embaixada é uma pessoa com uma palavra. Uma igreja não é só pessoa. A gente canta, a gente prega, a gente ora, a gente confessa, a gente perdoa. Tudo isso a gente usa a linguagem, a gente usa a palavra, a gente usa, não é, a comunicação para isso. Então a igreja não é só pessoa, a igreja é pessoa mais confissão. Não existe igreja só com pessoas. A igreja se faz de pessoas que professam, que confessam. A igreja é sempre confessante. A igreja sempre está na posição de alguém que fala, que diz, que canta, que ora, que prega, que lê, que medita. Então, essa quarta alternativa é de que talvez seja Pedro e a própria confissão de Pedro. E para isso a gente precisaria fazer uma distinção importante entre o fundamento fundante, essa é uma palavra difícil, né? Fundamento fundante, e o fundamento fundado. Vou explicar essa diferença. O que é o fundamento fundante? Ou o fundamento fundador? Cristo. É o fundamento supremo. É o fundamento último da igreja. É o fundamento que ainda permanece sustentando a igreja. Não porque ele é fundado, mas porque ele é o fundador.
Ele é o fundador da igreja, mas ao mesmo tempo o fundamento da igreja. Mas ele não é o fundamento transitório, passageiro, temporal. Ele é o fundamento sublime da igreja. Ele é o fundamento supremo da igreja. Por isso ele é o fundamento da igreja de tempos em tempos. Ele é o fundamento desta igreja que se reúne aqui todos os domingos. Mas Pedro não. Pedro, como todos nós, somos passageiros. E quando Cristo diz a Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Cristo está obviamente focado na confissão de Pedro, mas na medida em que é Pedro que está confessando, na medida em que são os apóstolos que estão confessando. Meus irmãos, a figura dos apóstolos no Novo Testamento é de uma importância abissal. Apóstolo é Bíblia. Os teólogos liberais fazem uma distinção que muitos desavisados caem que nem um patinho, sabe? A pregação de Jesus e a teologia de João e de Paulo. Bultmann faz isso em teologia do Novo Testamento. A pregação de Cristo e a teologia de Paulo, a teologia de João. O que ele está querendo dizer com isso? O cânon dentro do cânon. Ele está dizendo que a pregação de Jesus é mais importante do que a de João e de Paulo, e que Jesus pode corrigir João e Paulo. Mas a palavra de Deus como um todo é palavra de Deus sempre. E isso é importante porque Paulo não é um teólogo, Paulo é Bíblia. Quando a gente fala da pregação de Pedro, a gente fala da pregação que é Bíblia, que é a palavra de Deus. Isso tem implicações que a gente não pode perder de vista. No contexto daquela igreja nascente, eles não têm o Novo Testamento. O Novo Testamento são os discípulos de Jesus, são os apóstolos. Como é que eles vão saber se a profissão de fé de uma pessoa é verdadeira ou não? Se essa profissão é decorrente de uma experiência de alguém que conhece verdadeiramente Deus ou não? Como é que as pessoas vão saber quem são aqueles que fazem parte do reino do céu e aqueles que não são? Exatamente por causa dos apóstolos. A eles foi dada a autoridade de reconhecer se a profissão de fé deles, do povo de Deus, correspondia com a verdade acerca de quem é Jesus. Por isso o que Jesus faz a Pedro é dar a Pedro a autoridade que o próprio Cristo exerceu sobre Pedro e disse: faça com a igreja o que eu fiz com você. Olhe para a profissão de fé das pessoas, olhe para a confissão de fé das pessoas, e veja se essa confissão de fé é verdadeira ou não. Se ela for verdadeira, endosse essa confissão de fé, mas se ela for falsa, desmascare essa profissão de fé. Então o critério que a igreja teve para conferir a palavra de Deus e a coesão da palavra de Deus eram os apóstolos, e isso vai até o último dia em que o último apóstolo morre. E aí a gente tem o cânon bíblico do Novo Testamento. A gente tem a Bíblia que ocupa o lugar dos apóstolos. Por isso, já dizia aí o nosso mestre Yoda, né? Apóstolo bom é apóstolo morto. Não é isso. Por quê? Os apóstolos, eles tiveram uma missão que teve começo, meio e fim. O apóstolo tem ali a sua autoridade de confirmar a profissão de fé de alguém. O problema é que isso não para por aí. Diante da verdadeira confissão dos apóstolos, Mateus apresenta o programa do rei. E qual é o programa do rei? A edificação da igreja. Essa igreja vai ser edificada sobre a profissão de fé de Pedro, mas essa profissão de fé não está desassociada das pessoas ali envolvidas. Não é só Pedro, é a representação que Pedro faz de todos os apóstolos, são os apóstolos, é a pregação apostólica que está sendo colocada em jogo ali. Então, quando defendemos que a referida expressão designa Pedro e a sua própria confissão, não estamos defendendo o princípio que Deus entregou a autoridade e o governo da igreja na mão de um bispo. Mas, pelo contrário, estamos dizendo que Deus deu a chave para que alguém possa endossar ou não a veracidade da profissão de fé de alguém.
E para isso a gente precisa explicar um pouquinho. Por quê? O uso da palavra chaves, que aparece no versículo 19, eu te darei as chaves do céu. Essa palavra chave aí, ela é uma palavra usada no contexto dos rabinos. E ela é uma palavra usada especialmente na função do escriba, porque ele é o único que tem a chave para interpretar a passagem bíblica e dizer se tal passagem bíblica era correta ou não. Então, quando se usava essa palavra chave, em geral se usava para se referir à figura do rabino e da sua autoridade em dizer que tal ou qual interpretação era verdadeira ou não. Então, ao usar a palavra-chave, duas coisas Mateus parece estar querendo mostrar. Primeiro, que é Pedro realmente o primeiro a pregar o evangelho pela primeira vez a judeus e gentios. Isso acontece em Atos capítulo 2 e acontece em Atos capítulo 10. As duas passagens mostram Pedro inaugurando aquele que primeiro pregou a judeus e a gentios o evangelho do reino de Deus. Mas esse não é o ponto ainda mais forte que Mateus quer mostrar com o uso das chaves. O que Mateus quer mostrar é que, ao usar a palavra-chave, a metáfora-chave, Jesus estava dizendo que Pedro tem a autoridade para dizer, como o escriba tinha para dizer se uma interpretação era verdadeira ou falsa, se uma confissão de fé acerca de Jesus era verdadeira ou não. O problema, meus irmãos, é que isso não se reduz apenas a Pedro e aos apóstolos. E esse é o ponto em que os protestantes, eles dão um passo além na interpretação das chaves do reino e relembram que as chaves do reino e a metáfora das chaves do reino não estão dadas exclusivamente em Mateus capítulo 16, mas elas perduram em Mateus capítulo 18, no caso da disciplina. Veja lá Mateus capítulo 18. Ali se descreve um processo disciplinar em 4 etapas, não é isso? Primeira etapa, se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão, mas se ele não te ouvir, leva ainda consigo mais 1 ou 2 pessoas. E essa é a segunda etapa, para que toda a palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas, que é inclusive um tratamento já da lei, não é do Antigo Testamento. Mas aí tem a terceira etapa, se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. E aí vem, não é, essa terceira etapa, e essa quarta etapa, que se também se recusar a ouvir a igreja, e aí é a quarta etapa, se recusar a ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Em verdade vos digo, olha aí a mesma linguagem de Mateus capítulo 16. Tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Ainda que Cristo tenha dado a Pedro, e obviamente Pedro como representante de todos os apóstolos em geral, a autoridade das chaves, a autoridade de endossar a conversão de alguém, o processo todo se conclui no capítulo 18, quando a autoridade das chaves é estendida à igreja, à membresia, conforme está no capítulo 18. Porque o programa de edificação da igreja do rei deve seguir esse padrão. Porque os apóstolos vão assegurar a confissão dos primeiros cristãos. Mas quando eles morrerem, essa confissão ainda vai continuar sendo atestada, inclusive pela própria igreja. Prova disso é 1 Coríntios capítulo 5, quando o apóstolo Paulo, ele exorta os corintianos, como sempre, não é? Que eles tenham que fazer a coisa correta, eles têm que agir corretamente. Por quê? Um dos membros daquela igreja, né, era imoral. Ele estava tendo uma relação, né, incestuosa, e ele já havia sido advertido, já havia passado por um processo, por todas as etapas.
e se mostrou impenitente, e com o seu comportamento desonrou o rei, não representou bem o rei, e mostrava com a sua vida que ele não fazia parte do reino do céu, que o seu comportamento, que a sua maneira de ver, com a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, não era de acordo com aqueles que vivem segundo os padrões do reino do céu. Então o apóstolo Paulo, que poderia muito bem dizer, vai embora dessa igreja, rapaz, você só está causando aqui dificuldades, ele não o faz, mas ele exorta a igreja para que assim o faça, e diz a eles, por que vocês estão mantendo este homem aqui? Vocês deveriam expulsá-lo desta congregação. E aqui, pronto, agora a gente pode ter quase que aqui um hecatombe. Por quê? Porque nós vivemos numa época extremamente inclusivista. E o evangelho, meus irmãos, é exclusivista. A membresia é exclusivista. Ponto final. O reino do céu não é para todos. O reino do céu é sim exclusivista. E não tem nada mais agressivo do que isso. Você não precisa fazer muita coisa. Basta você pregar o evangelho e você vai ver o mundo todo contra você hoje. Principalmente se você anunciar que o evangelho é exclusivista. De que a gente não tem uma sociedade que inclua todos. Porque o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, que captura todos os tipos de peixe, mas não todos os peixes. Captura todos os tipos de homem, mas não todo homem. O evangelho é para todo tipo de homem, mas não é para todos os homens da terra. O reino de Deus é o reino daqueles que ouviram a voz do Pai e confessam a sua fé em Jesus Cristo. Jonas, por que isso é tão importante? Porque a beleza da igreja depende exatamente da compreensão que temos, da autoridade que a igreja tem de exercer sobre nós aquilo que um dia Jesus exerceu sobre Pedro. E Jesus está agora comissionando Pedro a fazer o mesmo com os do seu tempo e a fazer agora a igreja com todos nós, a endossar a nossa conversão. Não existe nada mais terrível para a igreja brasileira do que o movimento subjetivista do evangelicismo de nossos dias. Eu me refiro aqui ao evangelicalismo, com a sua pregação apelativa, que faz as pessoas endossarem a sua fé por manifestações subjetivas, do tipo, se você hoje ouviu essa palavra, e ela caiu forte no seu coração, levante a sua mão, venha aqui à frente, entregue sua vida a Jesus e você será salvo. A gente achou isso muito bonito, a gente aplaudiu isso e entramos nessa onda. E aí, tanto é assim que hoje a gente não sabe como fazer. A gente fica assim, a pessoa chega na igreja, não conhece o evangelho, como é que eu sei que ela se converteu porque ela não levantou a mãozinha? Porque a mãozinha é o endosso de que a pessoa aceitou Jesus ou não. Então, aí, ela levantou a mãozinha, pronto, converteu. Por isso que você começa a contar, quem levantou a mão, aí você conta, 1, 2, 3. Gente, hoje teve 5 conversões hoje na igreja. Porque a gente levantou a mãozinha, veio à frente, a gente entende que isso seria a conversão de uma pessoa. Quando a gente descobre que isso não é, a gente fica perdido. Como é que eu sei que uma pessoa se converteu? Porque toda a nossa fé se baseou em nós mesmos. O evangelicalismo corre o risco de ser individualista e de promover uma fé individual. Por isso a igreja está tão infeliz hoje. Ela é um conjunto de pessoas consumidoras. Porque o individualismo faz isso. Faz a pessoa tratar a igreja como objeto que ela tem que engolir, regurgitar, botar para fora, voltar para casa e acabou. A igreja é só para ela. Ela vem para a igreja e ela quer orar pedindo as coisas para ela. Ela vem para a igreja e ela quer ser abençoada. Ela vem para a igreja e ela quer ouvir uma mensagem motivacional. Ela quer vir para a igreja. Se você veio hoje procurando uma mensagem motivacional, meu irmão, você veio no lugar errado. Se você veio aqui tentando, olha, eu queria uma mensagem para aquecer meu coração e eu começar minha segunda-feira bem. Tem uma sessão, quando você vai na Livraria Cultura, lá de autoajuda. O que você está precisando está lá. Aqui não é para autoajuda. Aqui não é para você ser ajudado, é para você ajudar.
Aqui não é para você ser servido, aqui é para você servir. Aqui não é lugar para você ganhar, aqui é lugar para você perder. Isso aqui não é um movimento para ganhar dinheiro, isso aqui é um movimento para perder dinheiro. Igreja não é fonte de lucro, igreja não pode absolutamente reter, ela tem que ser um canal aberto, ela tem que aprender a perder. A igreja não foi feita para reter, a igreja foi feita para perder, e é quando ela perde, que ela se torna generosa, que ela ganha. O reino do céu é daqueles que aprenderam a mensagem do rei. E a mensagem do rei é aquela que nos ensina a perder a própria vida, para que o reino de Deus seja conhecido de todos os homens. A igreja não é um lugar para atrair consumidores que se sentem mal consigo mesmos e que querem encontrar uma paz interior. Não, meu irmão. A igreja é um lugar para miserável, para gente que sabe que não é boa gente, para gente que sabe que luta todos os dias contra pecados, que luta todos os dias contra dificuldades internas as mais difíceis, que luta todos os dias com essa força dentro de você que faz com que tudo nesse mundo gire ao redor de você. A igreja é lugar para gente miserável que descobriu que o dinheiro não faz tudo na vida, que fazer com que todas as coisas girem ao seu redor não vai te fazer feliz. A igreja é para pessoas que descobriram que nada vai servir a elas, que nada vai satisfazê-las. A igreja é um lugar para pessoas que descobriram o rei, que conheceram o seu rei e que sabem que o seu lar não é aqui. E que todas as vezes que ela sente dúvidas sobre a sua conversão, todas as vezes que ela questiona se ela realmente é filho de Deus, ela se volta para a embaixada para recuperar o passaporte que ela perdeu. Não é a tua subjetividade a garantia da tua salvação. Você não pode ficar à mercê da sua própria apreensão da realidade. A gente precisa estar à mercê de algo maior do que nós. E, meus irmãos, o reino é maior do que a igreja, mas a igreja é maior do que você. A igreja não é maior do que o reino, mas ela é maior do que você. Ela é aquilo que você precisa para dizer a você que você não pertence a esse mundo. Ela é aquilo que você precisa nos momentos em que você questiona pela luta interna que você tem com os pecados. Você precisa ouvir, não é? Você precisa ter o endosso de que você faz parte do povo de Deus. Ser membro de uma igreja, meus irmãos, não é fazer parte de um clube. Ser membro de uma igreja é ser reconhecido como cidadão do céu. E a igreja faz isso. E quando a igreja faz isso? Quando a igreja encontra alguém, ou esse alguém encontra a igreja, que quer ser membro dela. E aí o que essa igreja faz? Pergunta para ela: escuta, fulano, quanto é o dízimo que você vai dar na igreja? O que você vai poder contribuir aqui com a igreja? Ou, fulano, quem é Jesus? Você é membro de uma igreja? Minha pergunta é: você foi aceito nesta igreja porque um dia alguém ouviu você dizer quem é Jesus e disse: é verdade, você é um filho de Deus? Você não teve ainda essa experiência? Isso é só a igreja que vai te dar. Isso é um absurdo, não é? Essa ideia de que eu não preciso de igreja, eu sou igreja. Eu lembro de um amigo, o Tiago lembra dele, a gente é amigo em comum, e eu acho que o Tiago estava no dia. Eu me lembro que esse rapaz, ele ficou uns 2 domingos sem ir na igreja,
E aí o filho dele, a gente sempre brincava com o filho dele, chegou o filho correndo. Ele disse, ai papai, eu estava conversando com o pai, né? Estou tão feliz porque hoje eu vim para a igreja. Aí o pai olhou para o menino, quantas vezes eu já disse para você que a gente não vai à igreja? Você é a igreja, menino. Eu sou igreja, menino. Ninguém vai à igreja. Porque ele tinha comprado aquela ideia maluca, é de gente doida que pensa isso. Que ela é a igreja. Você acha que você é igreja? Imagina que coisa sensacional, você lá no domingo, na sua casa, na sua sala, não é? Celebrando a Eucaristia. Então você vai lá, alguém precisa servir, alguém precisa ser servido. Então você ora, serve, dá a volta, vai lá e pega, depois... Que coisa absurda, isso é coisa de gente doida. Isso é coisa de gente doida. Então a gente precisa, às vezes, isso é o argumento ao absurdo. A gente precisa colocar uma coisa, o absurdo de uma coisa, para a pessoa entender o quanto é irracional. Então uma pessoa que diz assim, eu sou igreja, é irracional. Desculpa se você diz isso. Eu estou dizendo com todas as letras, você é irracional. Desculpa se você não gostou do que eu disse, mas é isso mesmo. É isso que eu estou dizendo. Você está cometendo um grande absurdo. Porque você não é igreja. Você faz parte da igreja. Você é membro de uma igreja. E essa igreja é sempre plural. Essa coisa, não é, meio American Way of Life, né? Eu sou a igreja. Meus irmãos, nós somos a igreja de Jesus. E esse nós é plural. Isso significa que você nunca vai conseguir ser igreja sozinho. Por isso, onde alguém vai pregar o Evangelho, alguém precisa ouvir o Evangelho. Ninguém vai pregar o Evangelho, não é? No fundo do mar. As pessoas vão pregar o Evangelho, onde tem outras pessoas que possam ouvir a verdade do Evangelho e, ouvindo a verdade do Evangelho, experimentar a revelação que vem do Pai acerca de quem é Jesus e elas confessarem a Jesus. Por isso, a membresia é o lugar que Deus destinou, cujas pessoas são responsáveis por endossar umas às outras a conversão uma das outras. Minha pergunta para você hoje, em termos de desafio, quanto tempo você tem gasto para encorajar o seu irmão na profissão de fé dele do Evangelho? Quantas vezes temos nos encontrado com os irmãos para conversar sobre o Evangelho, para falar sobre o Evangelho? Quantas vezes temos gasto tempo de nossa vida para nos envolvermos com a comunidade, com a igreja de Cristo Jesus? Por isso, meus irmãos, quando a igreja deixa de perceber a importância que a pluralidade dos membros representa, com toda a sua diversidade, em termos de endosso da fé, endosso da profissão de fé, nós reduzimos igreja a uma espécie de organização programada para entreter pessoas que estão cansadas de trabalhar de segunda a sexta e não encontrar um sentido no trabalho que elas estão fazendo no seu dia a dia. A igreja não é um circo, a igreja não é uma plataforma de entretenimento, a igreja não é um cinema que você vem assistir um filme, às vezes é um filme de horror em alguns casos. A igreja não é um teatro, a igreja não é uma ONG, a igreja é o lugar onde nós nos reunimos para confessarmos a Jesus e reconhecermos a verdadeira confissão de quem é Jesus uns dos outros. A edificação da igreja, ela está fundamentada no discipulado. E o discipulado é aquilo que Jesus nos disse, quando em Mateus 28, do 18 ao 20, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Pedro não está mais entre nós, mas nós temos a Sagrada Escritura. E além da Sagrada Escritura, nós temos a Palavra de Deus na mão do povo de Deus. E quando o povo de Deus tem a Palavra de Deus em suas mãos, esse povo não só lê a Escritura, esse povo profere a Escritura, canta a Escritura, lê a Escritura. Portanto, a membresia é a sociedade daqueles homens que foram transformados pelo Evangelho. E não foram eles os melhores homens, não foram eles as melhores pessoas, mas foram eles aqueles que ouviram a palavra de Deus e responderam à palavra de Deus com toda a sua vida. A igreja é para quem ouve a palavra do Rei.